O que significa ser verdadeiramente sábio? Será que a sabedoria está apenas nos anos vividos, nos livros que lemos ou nas lições que aprendemos ao longo do tempo? Muitas vezes confundimos conhecimento com sabedoria, mas será que os dois são realmente a mesma coisa? Conhecer muito não significa necessariamente fazer as escolhas certas ou saber o que dizer em momentos difíceis. Então, de onde vem a verdadeira sabedoria? Será que ela nasce da nossa própria inteligência ou existe algo maior, algo divino, que nos guia e ilumina? A Bíblia nos desafia com essa pergunta e nos convida a refletir. Estamos buscando a sabedoria no lugar certo? Estamos dispostos a ouvir e aprender de Deus, que é a fonte de toda sabedoria? Nesse vídeo, vamos explorar juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre a verdadeira sabedoria. Vamos descobrir como ela vai além do simples entendimento humano e como pode transformar nossas vidas. Você aprenderá princípios bíblicos poderosos que irão ajudá-lo a tomar decisões mais sábias, a enfrentar desafios com discernimento e a viver de acordo com o propósito de Deus. Então, prepare seu coração e sua mente, porque este é um convite para buscar a sabedoria divina, que não só nos guia, mas também nos dá paz e direção em todas as áreas da vida. Número 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase simples, encontrada em Provérbios 9:10, carrega um significado profundo e transformador. O temor aqui mencionado não é o medo que paralisa, mas sim uma reverência profunda, um respeito sincero e uma submissão ao poder e à santidade de Deus. É reconhecer que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e que viver sob sua orientação é o caminho mais seguro e pleno. A verdadeira sabedoria começa quando entendemos que sem Deus estamos perdidos. Muitas vezes, buscamos respostas em nossos próprios pensamentos, em filosofias humanas ou em conselhos que não têm fundamento na verdade divina. No entanto, a Bíblia nos ensina que somente o Senhor pode nos dar a sabedoria que não falha, que nos guia em todas as situações da vida e nos ajuda a discernir entre o certo e o errado. Ter temor do Senhor significa colocar Deus no centro de nossas decisões e prioridades. É reconhecer que Ele é soberano e que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Essa postura nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele, onde aprendemos a depender dEle em vez de confiar apenas em nossas próprias forças. Quando tememos ao Senhor, nossa vida reflete essa sabedoria em ações práticas. Somos mais cuidadosos em como tratamos os outros, mais atentos às palavras que dizemos e mais sábios em lidar com desafios. A reverência por Deus molda nosso caráter e nos ensina a viver de maneira justa, amorosa e humilde. E a sabedoria que vem do temor do Senhor também nos protege. Em Provérbios 2, 6 e 7, lemos que o Senhor dá sabedoria e que Ele é um escudo para aqueles que andam em integridade. Isso significa que, quando vivemos em obediência a Deus, somos guardados contra escolhas insensatas e caminhos perigosos que podem nos afastar do propósito que Ele tem para nós. Além disso, o temor do Senhor nos dá clareza espiritual. Ele nos ajuda a discernir entre o que é passageiro e o que é eterno, entre o que é bom e o que é melhor. Esse discernimento nos permite tomar decisões sábias que não apenas beneficiam nossa vida terrena, mas também têm impacto eterno. O temor do Senhor também nos ensina a ter um coração humilde. Em Provérbios 11:2, somos lembrados de que a sabedoria está com os humildes. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, somos libertos do orgulho que nos cega e nos impede de aprender e crescer. A busca pela sabedoria divina exige esforço e dedicação. Em Provérbios 2, 3, 5, somos encorajados a buscar a sabedoria como quem busca um tesouro.
Isso significa gastar tempo em oração, meditação na palavra de Deus e aplicação prática de seus ensinamentos em nossa vida cotidiana. O temor do Senhor nos leva a uma vida de obediência. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." João 14:15. Amar e reverenciar a Deus é demonstrado por meio de uma vida que reflete seu caráter e sua vontade. Essa sabedoria, entretanto, não se limita a nós mesmos. Ela também impacta as pessoas ao nosso redor. Quando vivemos com temor do Senhor, nossas decisões sábias e nosso exemplo piedoso inspiram e influenciam outros a buscar o mesmo caminho de reverência e obediência. O temor do Senhor nos dá paz, mesmo em meio às dificuldades. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está no controle, e essa confiança nos permite descansar nele, mesmo quando enfrentamos incertezas ou desafios inesperados. Além disso, o temor do Senhor nos ajuda a evitar o pecado. Em Provérbios 16:6 está escrito que, pelo temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando amamos e reverenciamos a Deus, somos mais inclinados a rejeitar aquilo que desagrada a Ele. Essa reverência também nos ensina a viver com propósito. Sabemos que fomos criados para glorificar a Deus e para cumprir o chamado que Ele nos deu. Isso nos ajuda a evitar distrações e a focar naquilo que realmente importa. O temor do Senhor é um presente que transforma nossa vida e nos capacita a viver de maneira plena e significativa. Ele nos conecta com a fonte da verdadeira sabedoria e nos dá a segurança de que estamos caminhando no caminho certo. Ao buscarmos crescer em sabedoria, que possamos sempre lembrar que ela começa com um coração cheio de reverência por Deus. Esse é o fundamento sólido sobre o qual toda decisão sábia e toda vida abençoada são construídas. Número 2. Busque sabedoria acima de riquezas. Esse é um princípio poderoso encontrado na Bíblia que nos lembra de priorizar o que realmente tem valor eterno. Em um mundo que muitas vezes exalta bens materiais e riquezas temporárias, a palavra de Deus nos chama a buscar algo muito mais precioso: a sabedoria divina. A sabedoria é descrita como algo mais valioso do que o ouro e a prata. Provérbios 3, 13 e 14 diz que o homem que encontra sabedoria e entendimento é abençoado, porque o lucro que ela traz é melhor do que o de qualquer tesouro terreno. Riquezas podem ser perdidas ou destruídas, mas a sabedoria permanece como uma fonte de orientação e proteção. Quando buscamos riquezas acima da sabedoria, podemos nos tornar escravos do materialismo, perdendo de vista o que realmente importa. A busca pela sabedoria, por outro lado, nos liberta, pois nos ensina a viver com propósito e discernimento. A riqueza pode trazer conforto, mas a sabedoria nos dá direção e paz. A sabedoria nos capacita a tomar decisões que têm impacto duradouro. Enquanto as riquezas podem ser mal usadas ou desperdiçadas, a sabedoria nos ensina a administrar o que temos com responsabilidade e gratidão. É por isso que Salomão, ao ser convidado por Deus a pedir qualquer coisa, escolheu sabedoria em vez de riquezas ou poder. E sua decisão agradou ao Senhor. Além disso, a sabedoria nos ajuda a entender que as verdadeiras riquezas não são materiais, mas espirituais. O amor, a fé, a bondade e a paz são tesouros que nenhuma soma de dinheiro pode comprar. Quando buscamos sabedoria, aprendemos a valorizar essas riquezas invisíveis que têm impacto eterno em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Buscar sabedoria também nos protege dos perigos da ganância e do orgulho. A Bíblia nos alerta contra o amor ao dinheiro, pois ele pode levar à ruína espiritual. Em vez disso, a sabedoria nos ensina a ser contentes com o que temos e a confiar em Deus para suprir nossas necessidades. A sabedoria também é uma fonte de honra e dignidade. Provérbios 4, 8, 9 nos diz que, ao exaltarmos a sabedoria, ela nos exaltará e nos honrará.
Essa honra não vem das pessoas ou do status, mas de um coração alinhado com a vontade de Deus e de uma vida vivida com integridade e discernimento. Quando buscamos sabedoria, aprendemos a usar nossas riquezas de maneira que glorifique a Deus. Em vez de acumular bens para benefício próprio, somos ensinados a ser generosos e a compartilhar com aqueles que têm necessidades. A sabedoria transforma a maneira como vemos e usamos os recursos que Deus nos confia. A sabedoria também nos guia em momentos de incerteza. Enquanto as riquezas podem oferecer soluções temporárias, a sabedoria nos dá a capacidade de discernir a melhor forma de agir em situações difíceis. Ela nos conecta à mente de Deus, permitindo-nos ver além das circunstâncias imediatas. Além disso, a busca pela sabedoria nos aproxima de Deus, que é a fonte de toda verdadeira sabedoria. Quando colocamos a sabedoria acima das riquezas, demonstramos que valorizamos nosso relacionamento com Deus mais do que qualquer bem material. Isso fortalece nossa fé e nos dá uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. A sabedoria também nos ensina que tudo o que possuímos pertence a Deus. As riquezas materiais não são nossas, mas são confiadas a nós para que as administremos com responsabilidade. A sabedoria nos capacita a ser bons mordomos, usando o que temos para servir ao reino de Deus. Além disso, a sabedoria nos protege contra decisões impulsivas que podem levar à destruição financeira ou emocional. Ela nos ensina a pensar antes de agir, a buscar conselhos sábios e a confiar no tempo de Deus, em vez de nos apressarmos para alcançar objetivos egoístas. A sabedoria também nos ajuda a ver o valor das pessoas, em vez de medir seu valor pelas posses materiais. Quando buscamos sabedoria, aprendemos a tratar os outros com respeito e dignidade, independentemente de sua posição social ou riqueza. A busca pela sabedoria nos ensina a viver com equilíbrio. Enquanto as riquezas podem nos levar ao excesso ou ao egoísmo, a sabedoria nos lembra de viver com moderação, gratidão e contentamento. Isso nos permite desfrutar do que temos sem sermos dominados por desejos insaciáveis. Buscar sabedoria acima de riquezas é um chamado para viver uma vida que agrada a Deus e reflete seu caráter. É um convite para valorizar o que é eterno acima do que é passageiro, e para encontrar alegria e paz em um relacionamento profundo com o Criador. Quando escolhemos a sabedoria, escolhemos uma vida que honra a Deus e abençoa os outros. Número 3. Peça a Deus por sabedoria. Essa é uma instrução clara encontrada na Bíblia, em Tiago 1:5, onde somos encorajados a buscar sabedoria diretamente de Deus, que a concede generosamente a todos que pedem com fé. Essa promessa é uma das maiores demonstrações do amor e cuidado de Deus por nós, pois Ele se alegra em nos guiar e capacitar. A sabedoria divina é diferente da sabedoria humana. Enquanto o conhecimento humano é limitado e muitas vezes influenciado por emoções ou circunstâncias, a sabedoria de Deus é perfeita, pura e eterna. Quando pedimos a Deus por sabedoria, estamos reconhecendo nossa limitação e confiando em sua infinita capacidade de nos conduzir no caminho certo. Pedir sabedoria a Deus também é um ato de humildade. É admitir que não temos todas as respostas e que precisamos da orientação de alguém maior do que nós. Essa postura nos aproxima de Deus e nos ensina a depender dele em todas as áreas da vida, desde as decisões mais simples até os desafios mais complexos. Deus é generoso em conceder sabedoria. Ele não retém esse presente, nem nos faz sentir indignos de recebê-lo. Pelo contrário, Ele promete dar sabedoria abundantemente a quem a busca com sinceridade. Isso significa que, independentemente de nossa condição ou história, podemos nos achegar a Deus com confiança e receber sua orientação. Pedir sabedoria também fortalece nossa fé. Em Tiago 1:6,
Somos instruídos a pedir com fé, sem duvidar. Quando confiamos que Deus nos ouvirá e responderá, nossa relação com Ele se aprofunda. Essa confiança nos dá coragem para enfrentar situações difíceis, sabendo que Deus está ao nosso lado e nos dá discernimento. A sabedoria de Deus nos protege de escolhas erradas. Em um mundo cheio de vozes e conselhos conflitantes, ter a sabedoria divina nos ajuda a discernir o que é certo, justo e alinhado com a vontade de Deus. Ela nos guia em cada decisão, evitando caminhos que possam nos afastar do propósito divino. Além disso, a sabedoria nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus. Ela nos ensina a lidar com relacionamentos, finanças, trabalho e outras áreas da vida de uma forma que reflita o caráter de Cristo. Quando pedimos sabedoria a Deus, estamos pedindo não apenas conhecimento, mas também a habilidade de aplicar esse conhecimento com amor e justiça. A oração por sabedoria também transforma nosso coração. Ela nos ajuda a desenvolver uma visão mais profunda e espiritual sobre a vida, mudando nossa perspectiva sobre os desafios que enfrentamos. Em vez de ver problemas como obstáculos, começamos a enxergá-los como oportunidades para crescer e aprender sob a orientação de Deus. Quando pedimos sabedoria a Deus, Ele frequentemente nos responde através de Sua palavra. A Bíblia é a maior fonte de sabedoria que podemos acessar, pois contém os princípios e ensinamentos de Deus para nossas vidas. Ao ler e meditar nas Escrituras, encontramos respostas e orientações que nos ajudam a navegar pelas complexidades da vida. Pedir sabedoria também nos conecta ao Espírito Santo, que é nosso conselheiro e guia. Em João 14:26, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que Ele disse. Quando oramos por sabedoria, o Espírito Santo nos ilumina, trazendo clareza e discernimento às nossas mentes. A sabedoria divina é um presente contínuo. Não é algo que recebemos uma vez e nunca mais precisamos buscar. Assim como precisamos diariamente do pão para sustentar nosso corpo, também precisamos constantemente buscar a sabedoria de Deus para sustentar nossa alma e nosso espírito. Pedir sabedoria também nos ajuda a evitar o orgulho. Quando reconhecemos nossa necessidade de Deus, somos lembrados de que Ele é a fonte de tudo o que temos e sabemos. Isso nos mantém humildes e abertos ao aprendizado, tanto com Deus quanto com os outros. A sabedoria divina nos capacita a enfrentar situações inesperadas. Muitas vezes, nos deparamos com desafios para os quais não estamos preparados, mas, ao pedirmos sabedoria, Deus nos dá as ferramentas necessárias para lidar com eles de maneira eficaz e confiante. Além disso, a sabedoria que pedimos a Deus não é apenas para nosso benefício. Ela também nos capacita a ajudar e aconselhar os outros. Quando buscamos sabedoria divina, estamos nos preparando para ser instrumentos de bênção na vida daqueles que nos cercam. Por fim, pedir sabedoria a Deus é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. Ele está sempre presente, pronto para nos ouvir e nos guiar. Quando buscamos sua sabedoria, estamos reconhecendo sua soberania em nossas vidas e permitindo que Ele tome a liderança. Esse ato de fé nos conduz a uma vida de paz, propósito e plenitude, sabendo que estamos sob os cuidados de um Deus amoroso e fiel. Número 4. Confie no Senhor em vez de se apoiar em seu próprio entendimento. Essa instrução, encontrada em Provérbios 3:5, é um chamado para colocarmos nossa total confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou incertas. Confiar no Senhor significa entregar a Ele nossas preocupações, dúvidas e planos, reconhecendo que sua sabedoria é muito maior do que a nossa. Nosso próprio entendimento é limitado. Por mais inteligentes ou experientes que sejamos, não conseguimos ver o quadro completo da vida. Muitas vezes, nossas decisões são influenciadas por emoções, pressões externas
ou uma visão distorcida da realidade. Quando confiamos em Deus, estamos escolhendo depender de uma fonte de orientação que nunca falha. A confiança em Deus exige fé. É acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o motivo de certas situações. É dizer: Senhor, eu não vejo o caminho, mas sei que Tu estás comigo e que tens um plano perfeito para a minha vida. Essa fé nos dá paz em meio à incerteza. Confiar no Senhor também significa entregar nossos planos a Ele. Podemos fazer planos, mas devemos estar abertos à direção de Deus, que pode ser diferente daquilo que imaginamos. Ele enxerga o futuro e sabe o que é melhor para nós, enquanto nós vemos apenas o presente. Muitas vezes, confiar em Deus requer paciência. Queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus trabalha no seu tempo, que é perfeito. Aprender a esperar no Senhor é um exercício de fé que fortalece nosso relacionamento com Ele e nos ensina a descansar em Sua soberania. Quando nos apoiamos em nosso próprio entendimento, corremos o risco de tomar decisões que nos afastam da vontade de Deus. Podemos escolher caminhos que parecem corretos à primeira vista, mas que acabam levando à decepção ou ao fracasso. Confiar em Deus nos protege desses erros e nos guia na direção certa. Deus nos dá a Sua palavra como fonte de sabedoria. Ao confiarmos nele, devemos buscar orientação nas Escrituras, que são um manual para nossas vidas. A Bíblia nos ajuda a entender os princípios de Deus e a aplicar sua sabedoria em nossas decisões diárias. A oração também é essencial para confiar no Senhor. Quando oramos, estamos entregando nossas preocupações a Deus e pedindo por sua orientação. A oração nos conecta ao coração de Deus e nos ajuda a alinhar nossos desejos com a sua vontade. Confiar no Senhor traz paz ao nosso coração. Em Filipenses 4, 6, 7, somos encorajados a não ficarmos ansiosos, mas a entregar tudo a Deus em oração. A confiança em Deus nos liberta do peso de tentar resolver tudo sozinhos e nos dá a segurança de que Ele está no controle. Essa confiança também nos ensina a depender do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Quando confiamos em Deus, permitimos que o Espírito Santo nos conduza e nos dê discernimento em cada situação. Confiar no Senhor é um aprendizado contínuo. Não é algo que fazemos apenas uma vez, mas uma decisão diária de entregar nossas vidas a Ele. À medida que enfrentamos diferentes desafios, nossa confiança nele cresce e aprendemos a ver sua fidelidade em cada detalhe. Às vezes, confiar em Deus significa abrir mão do controle. Queremos ter o controle de tudo, mas Deus nos chama a entregar nossas vidas a Ele completamente. Isso não é fácil, mas é libertador, pois sabemos que estamos nas mãos de um Pai amoroso e poderoso. A confiança em Deus nos ajuda a enfrentar medos e incertezas. Quando colocamos nossa fé nele, não precisamos nos preocupar com o que está por vir, porque sabemos que Ele está cuidando de nós. Isso nos dá coragem para enfrentar o desconhecido com esperança e confiança. Confiar no Senhor também nos ensina a viver com gratidão. Quando reconhecemos que tudo vem de Deus, somos mais agradecidos pelas bênçãos e pelas lições que Ele nos dá, mesmo em tempos difíceis. Essa gratidão fortalece nossa fé e nos lembra de que Ele está sempre conosco. Por fim, confiar no Senhor é um ato de amor e submissão. É reconhecer que Ele é o Criador e sustentador de nossas vidas e que seus planos são muito melhores do que os nossos. Quando escolhemos confiar nele, em vez de nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, estamos permitindo que Ele guie nossos passos, nos leve a um propósito maior e nos dê a verdadeira paz que só Ele pode oferecer. Número 5. Ande com os sábios para crescer em sabedoria. Essa instrução, encontrada em Provérbios 13:20,
nos lembra da importância de escolher bem as pessoas com quem nos relacionamos. As companhias que mantemos têm um impacto significativo em nosso crescimento espiritual, emocional e moral. Quando buscamos andar com pessoas sábias, estamos nos posicionando para aprender, crescer e nos tornar melhores. Os sábios são aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus. Eles não apenas possuem conhecimento, mas também o aplicam de forma prática em suas vidas. Estar perto de pessoas assim nos inspira a seguir o mesmo caminho e a buscar a sabedoria que vem do Senhor. Andar com os sábios é mais do que simplesmente estar em sua presença. É aprender com suas ações, palavras e atitudes. É observar como lidam com desafios, como tratam os outros e como permanecem fiéis a Deus em meio às provações. Esses exemplos vivos nos ajudam a moldar nossa própria caminhada. A sabedoria é contagiosa. Quando cercados por pessoas sábias, somos desafiados a pensar de maneira diferente, a agir com mais responsabilidade e a buscar um entendimento mais profundo da vida. Suas palavras e conselhos nos ajudam a enxergar situações sob uma nova perspectiva e a tomar decisões mais acertadas. Além disso, andar com os sábios nos protege das influências negativas. O mesmo versículo em Provérbios nos adverte que o companheiro dos tolos sofrerá as consequências. Quando escolhemos nossas companhias com sabedoria, evitamos cair em armadilhas que poderiam nos desviar do caminho de Deus. Os sábios nos ajudam a crescer em caráter. Eles nos ensinam a importância da humildade, da paciência, da honestidade e do amor. Suas vidas são testemunhos vivos de como é possível viver de maneira que glorifique a Deus. Estar perto deles nos desafia a refletir essas mesmas qualidades em nossa própria vida. Andar com os sábios também nos dá acesso a conselhos valiosos. Quando enfrentamos decisões difíceis, podemos buscar orientação daqueles que têm mais experiência e discernimento. Seus conselhos, enraizados na palavra de Deus, nos ajudam a tomar decisões que estão alinhadas com a vontade divina. Esses relacionamentos também nos ajudam a crescer em nossa fé. Pessoas sábias geralmente têm uma conexão profunda com Deus e nos encorajam a fortalecer nosso relacionamento com Ele. Elas nos desafiam a estudar a Bíblia, a orar mais fervorosamente e a confiar em Deus em todas as áreas da vida. Andar com os sábios também nos ensina a importância da responsabilidade. Eles nos mostram como viver com integridade e honrar nossos compromissos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em nosso serviço a Deus. Essa responsabilidade é uma marca de maturidade espiritual e emocional. Estar próximo de pessoas sábias nos prepara para enfrentar os desafios da vida. Suas experiências e aprendizados nos oferecem ferramentas e perspectivas que podemos aplicar em nossas próprias circunstâncias. Eles nos ajudam a evitar erros e a lidar com dificuldades de maneira mais eficaz. Os sábios também nos ajudam a crescer em nossa capacidade de amar e servir aos outros. Eles nos ensinam a importância de colocar as necessidades dos outros acima das nossas e de viver uma vida centrada no amor de Cristo. Esse exemplo nos inspira a ser mais generosos, compassivos e dedicados ao próximo. Ao caminhar com os sábios não significa que nunca cometeremos erros, mas significa que teremos pessoas ao nosso redor para nos guiar de volta ao caminho certo. Eles nos corrigem com amor, nos encorajam a continuar crescendo e nos lembram de que Deus está sempre disposto a nos perdoar e a nos restaurar. A busca por relacionamentos sábios também nos ensina a ser seletivos com nosso tempo e energia. Em vez de desperdiçar tempo com influências que nos afastam de Deus, escolhemos investir em conexões que nos ajudam a crescer e a nos aproximar dele. Andar com os sábios nos prepara para sermos uma influência positiva na vida de outras pessoas. À medida que crescemos em sabedoria, nos tornamos capazes de ensinar, encorajar e orientar outros que também estão buscando caminhar com Deus. Por fim,
Andar com os sábios é uma forma de obedecer a Deus. Ele nos chama a buscar a sabedoria em todas as áreas de nossas vidas, e isso inclui escolher relacionamentos que nos edifiquem e nos ajudem a refletir o caráter de Cristo. Quando andamos com os sábios, estamos respondendo a esse chamado e vivendo de maneira que honra ao Senhor. Número 6. A sabedoria é demonstrada em palavras e ações pacíficas. Esse princípio bíblico encontrado em Tiago 3,17 nos ensina que a verdadeira sabedoria, que vem de Deus, é pura, pacífica, gentil e cheia de misericórdia. Não se trata apenas do que sabemos, mas de como vivemos e nos relacionamos com os outros. Palavras pacíficas são um reflexo de um coração cheio de sabedoria. Provérbios 15:1 nos lembra que uma resposta branda desvia o furor, enquanto a palavra dura aumenta a ira. Pessoas sábias sabem escolher suas palavras com cuidado, buscando trazer calma e reconciliação em vez de conflitos e divisões. A sabedoria pacífica também é evidenciada na forma como lidamos com os conflitos. Em vez de alimentar disputas, aqueles que possuem sabedoria divina buscam resolver problemas com entendimento, paciência e amor. Eles evitam a fofoca, a calúnia e a provocação, optando por construir pontes em vez de muros. Ações pacíficas demonstram sabedoria porque refletem o caráter de Cristo. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem e a viver em harmonia com todos, tanto quanto depender de nós. Seguir esse exemplo exige sabedoria e um coração disposto a fazer a vontade de Deus. A sabedoria pacífica promove a unidade. Ela busca criar harmonia em vez de semear a discórdia. Pessoas sábias sabem que a divisão enfraquece, enquanto a unidade fortalece. Por isso, elas trabalham para manter a paz em seus relacionamentos, famílias e comunidades. Essa sabedoria também é prática. Não se trata apenas de ideias ou teorias, mas de ações concretas que demonstram o amor e a bondade de Deus. Alguém que é sábio em suas ações pacíficas está disposto a ajudar, a ouvir, a perdoar e a servir, colocando os outros acima de si mesmo. A verdadeira sabedoria é imparcial e sincera. Não faz acepção de pessoas nem age com hipocrisia. Suas palavras e ações são consistentes e refletem um coração íntegro, comprometido com a verdade e com a justiça. A sabedoria pacífica também é cheia de misericórdia. Em vez de ser rápida para julgar ou condenar, ela busca compreender e oferecer graça. Isso não significa ignorar o erro, mas tratá-lo com compaixão e um desejo de restaurar, em vez de destruir. Essa sabedoria não busca a autoexaltação. Pessoas sábias não precisam provar que estão certas ou se impor sobre os outros. Elas são humildes, reconhecendo que a sabedoria verdadeira vem de Deus e que devem usá-la para servir e não para dominar. Palavras e ações pacíficas são sementes de justiça. Tiago 3,18 nos diz que o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que promovem a paz. Quando escolhemos agir com sabedoria e paz, estamos plantando sementes que resultarão em relacionamentos saudáveis e vidas transformadas. A sabedoria demonstrada em paz também é um testemunho para os outros. Quando as pessoas veem nossa paciência, gentileza e habilidade de lidar com situações difíceis sem causar divisões, elas são atraídas para o Deus que nos capacita a viver dessa forma. Viver com sabedoria pacífica não significa evitar conflitos a qualquer custo, mas lidar com eles de maneira que glorifique a Deus. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, buscamos responder com calma, buscando soluções que promovam a reconciliação e a compreensão. Essa sabedoria também é um presente de Deus. Não conseguimos viver de forma pacífica por conta própria, especialmente em um mundo cheio de desafios e tensões. Por isso, devemos orar e pedir a Deus que nos dê a sabedoria necessária para refletir sua paz em nossas vidas.
A sabedoria pacífica é fortalecida pelo Espírito Santo. Ele nos guia, molda nosso caráter e nos dá força para viver de maneira que agrade a Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nossas palavras e ações passam a ser uma extensão da paz de Deus. Por fim, a sabedoria demonstrada em palavras e ações pacíficas é uma forma de refletir o reino de Deus aqui na terra. Ela nos chama a viver como filhos de Deus, promovendo a paz, a justiça e o amor em um mundo que desesperadamente precisa dessas virtudes. Quando vivemos dessa forma, glorificamos a Deus e impactamos positivamente aqueles ao nosso redor. Número 7. Corrija-se e aceite a disciplina. Essa é uma das lições mais importantes da Bíblia, encontrada em várias passagens, como Provérbios 3, 11 e 12, que nos lembra que Deus corrige aqueles a quem ama, assim como um pai corrige o filho em quem se alegra. A disciplina divina não é um castigo, mas uma expressão de amor que nos guia de volta ao caminho certo. Aceitar a disciplina exige humildade. É reconhecer que não somos perfeitos e que todos cometemos erros. Quando estamos dispostos a ouvir correções, mostramos que temos um coração ensinável, aberto à transformação e ao crescimento. A disciplina é uma ferramenta de Deus para nos moldar. Ela nos ajuda a amadurecer, a deixar hábitos prejudiciais e a nos aproximar mais de Cristo. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé e caráter são purificados por meio das lições que aprendemos com a disciplina. A correção, embora às vezes dolorosa, produz frutos de justiça e paz. Hebreus 12, 11 nos ensina que nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas mais tarde ela gera frutos para aqueles que foram treinados por ela. Essa verdade nos encoraja a perseverar, mesmo quando é difícil. Corrigir-se também significa estar disposto a reconhecer e abandonar o pecado. Quando aceitamos a disciplina de Deus, estamos reconhecendo que Sua vontade é melhor do que nossos próprios desejos. Isso nos leva ao arrependimento e à restauração. A disciplina nos ensina a depender de Deus. Ela nos lembra que, por nós mesmos, somos fracos e propensos ao erro, mas, com a ajuda de Deus, podemos vencer nossas falhas e viver de acordo com seus mandamentos. Aceitar a correção é um sinal de sabedoria. Provérbios 12, 1 afirma que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Pessoas sábias valorizam a correção porque entendem que ela é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Deus usa a disciplina para nos proteger. Muitas vezes, Ele corrige nossos caminhos antes que caiamos em erros mais graves. Sua disciplina é uma cerca de proteção, nos impedindo de seguir por caminhos que poderiam nos prejudicar ou nos afastar dele. A correção divina nos ajuda a desenvolver paciência e perseverança. À medida que enfrentamos as dificuldades que vêm com a disciplina, aprendemos a confiar em Deus e a esperar em seu tempo, sabendo que Ele está trabalhando para o nosso bem. Aceitar a disciplina também fortalece nosso caráter. Ela nos ensina a lidar com as consequências de nossos erros e a fazer escolhas melhores no futuro. Cada lição aprendida nos torna mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios da vida. A disciplina é um reflexo do amor de Deus. Assim como um pai corrige o filho porque se importa com ele, Deus nos corrige porque nos ama profundamente e deseja o melhor para nós. Quando entendemos isso, somos capazes de aceitar a disciplina com gratidão, em vez de resistência. Corrigir-se também envolve ouvir conselhos e aceitar feedback. Deus frequentemente usa outras pessoas para nos guiar e corrigir. Quando estamos abertos a ouvir, mostramos que estamos comprometidos com nosso crescimento e dispostos a mudar. A disciplina nos prepara para cumprir o propósito de Deus. Cada correção nos molda para sermos mais parecidos com Cristo e mais eficazes em nosso chamado. Ela nos equipa para viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos.
Aceitar a disciplina é um ato de submissão a Deus. É dizer: Senhor, confio que Tu sabes o que é melhor para mim e estou disposto a seguir Tua orientação, mesmo quando é difícil. Essa atitude fortalece nossa fé e aprofunda nosso relacionamento com Ele. Por fim, a disciplina nos lembra que estamos em um processo contínuo de santificação. Deus está constantemente trabalhando em nossas vidas, nos corrigindo e nos guiando para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Quando aceitamos sua disciplina, estamos permitindo que Ele cumpra seu propósito em nós, levando-nos a uma vida de plenitude e comunhão com Ele. Número 8. A humildade precede a sabedoria. Essa verdade bíblica, encontrada em Provérbios 11, 2 e 15, 33, nos ensina que a sabedoria não pode florescer em um coração orgulhoso. Antes de adquirirmos verdadeira sabedoria, precisamos reconhecer nossas limitações e nossa necessidade de depender de Deus. A humildade é a base sobre a qual a sabedoria se constrói. Ser humilde é reconhecer que não sabemos tudo. É admitir que temos falhas, que cometemos erros e que sempre há algo a aprender. Esse reconhecimento nos torna receptivos à correção e ao ensino, qualidades essenciais para o crescimento em sabedoria. A humildade nos leva a buscar a Deus. Quando reconhecemos nossa dependência dele, abrimos espaço para que sua sabedoria preencha nossas vidas. Tiago 1:5 nos incentiva a pedir sabedoria a Deus, que a concede generosamente a todos os que pedem com fé. A sabedoria que vem de Deus é diferente da sabedoria humana. Enquanto o mundo valoriza o orgulho e a autossuficiência, Deus exalta os humildes. Em Tiago 3, 13 e 17, vemos que a sabedoria divina é pura, pacífica, gentil e cheia de misericórdia. Qualidades que florescem em um coração humilde. Pessoas humildes estão dispostas a ouvir. Elas sabem que cada pessoa, independentemente de sua posição ou experiência, pode oferecer algo valioso. Essa disposição para ouvir e aprender é um sinal de verdadeira sabedoria e maturidade espiritual. A humildade também nos protege da arrogância. O orgulho nos faz acreditar que já sabemos o suficiente, fechando nossos olhos para novas lições e nos afastando das pessoas. A humildade, por outro lado, nos mantém acessíveis, dispostos a crescer e a compartilhar o que aprendemos. Quando somos humildes, estamos mais abertos à correção. Provérbios 9, 8, 9 nos ensina que os sábios amam a repreensão, porque sabem que ela os ajuda a crescer. A humildade nos permite aceitar a disciplina com gratidão, em vez de resistência. A verdadeira humildade é uma expressão de submissão a Deus. Ela reconhece que toda a sabedoria vem dele e que dependemos dele para nos guiar. Essa submissão nos leva a buscar sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. A humildade nos ajuda a valorizar os outros. Filipenses 2, 3, 4 nos exorta a considerar os outros superiores a nós mesmos e a buscar o bem-estar deles. Essa atitude nos torna mais sábios em nossos relacionamentos, promovendo paz e compreensão. Um coração humilde é mais sensível à orientação do Espírito Santo. Quando nos livramos do orgulho, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos ensine, nos corrija e nos guie em toda a verdade. Essa sensibilidade é essencial para viver com sabedoria. A humildade nos ajuda a aprender com os erros. Em vez de justificar ou ignorar nossas falhas, reconhecemos nossos erros e buscamos fazer melhor no futuro. Essa postura nos permite crescer continuamente em sabedoria e graça. Pessoas humildes são exemplos vivos de sabedoria. Sua maneira de viver, falar e tratar os outros reflete o caráter de Cristo. Ao observarmos suas vidas, somos inspirados a seguir o mesmo caminho e a buscar uma sabedoria que glorifique a Deus. A humildade nos prepara para servir.
Jesus, o maior exemplo de sabedoria, nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Quando somos humildes, estamos dispostos a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, seguindo o exemplo de Cristo. A humildade também nos ajuda a lidar com o sucesso. Quando somos abençoados com conquistas ou reconhecimento, a humildade nos impede de nos tornarmos orgulhosos. Ela nos lembra que tudo o que temos vem de Deus e que devemos usar nossas bênçãos para glorificá-lo. Por fim, a humildade nos aproxima de Deus. Ele promete, em Tiago 4:6, dar graça aos humildes e resistir aos orgulhosos. Quando vivemos com humildade, abrimos espaço para que sua sabedoria e graça fluam em nossas vidas, nos capacitando a viver de forma que honre a Ele e abençoe os outros. Número 9. Evitar palavras impensadas é uma orientação central da Bíblia, que nos ensina a importância de cuidar daquilo que falamos. Provérbios 13:3 nos lembra que quem guarda a sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. Isso nos mostra que nossas palavras têm poder para construir ou destruir e que é nossa responsabilidade usá-las com sabedoria. As palavras impensadas muitas vezes nascem da pressa ou da raiva. Quando falamos sem refletir, corremos o risco de ferir os outros ou de criar mal-entendidos. Tiago 1:19 nos orienta a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Essa atitude nos ajuda a evitar palavras que possam causar danos. Palavras impensadas podem trazer consequências duradouras. Um comentário dito no calor do momento pode deixar marcas profundas em quem o ouve. Por isso, é essencial pedir a Deus que nos ajude a controlar nossa língua e a falar de maneira que edifique os outros. A Bíblia nos ensina que nossas palavras refletem o estado do nosso coração. Em Mateus 12:34, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quando buscamos um coração cheio de amor, compaixão e sabedoria, nossas palavras naturalmente refletem esses valores. Evitar palavras impensadas também significa ser intencional com o que falamos. Em vez de reagir impulsivamente, devemos buscar a orientação de Deus antes de responder. Isso nos ajuda a falar com calma, sabedoria e propósito. Palavras sábias têm o poder de curar. Provérbios 15:4 nos ensina que a língua que traz cura é uma árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Quando escolhemos palavras edificantes e gentis, contribuímos para a paz e o bem-estar daqueles ao nosso redor. A prática de evitar palavras impensadas exige autocontrole. Em Tiago 3:8, somos alertados de que a língua é difícil de controlar, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos aprender a domá-la. O autocontrole é uma evidência do fruto do Espírito e é essencial para falar de maneira sábia. A sabedoria em nossas palavras também é um testemunho para os outros. Quando falamos com cuidado, demonstramos o caráter de Cristo em nossas vidas. As pessoas ao nosso redor são impactadas pelo exemplo de palavras cheias de graça e verdade. Evitar palavras impensadas não significa silenciar a verdade. Muitas vezes é necessário falar com firmeza, mas isso deve ser feito com amor e respeito. Efésios 4:15 nos exorta a falar a verdade em amor, equilibrando honestidade com gentileza. As palavras impensadas podem prejudicar nossos relacionamentos. Comentários descuidados podem criar barreiras entre amigos, familiares ou colegas. Quando cuidamos do que dizemos, promovemos a reconciliação e fortalecemos os laços com aqueles ao nosso redor. Devemos também ser cautelosos com palavras que possam alimentar conflitos. Provérbios 15:1 nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Escolher palavras pacíficas pode evitar que situações difíceis se agravem. A oração é uma ferramenta poderosa
para controlar nossas palavras. Pedir a Deus que nos dê sabedoria e autocontrole nos ajuda a evitar palavras impulsivas. O Salmo 141:3 é um exemplo de oração. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Evitar palavras impensadas também nos ensina a ouvir mais. Quando nos concentramos em ouvir, em vez de falar apressadamente, mostramos respeito pelos outros e ganhamos uma compreensão mais profunda das situações. Isso nos ajuda a responder de maneira mais apropriada. As palavras têm um impacto espiritual. Jesus nos alertou em Mateus 12:36-37 que daremos conta de cada palavra inútil que falarmos. Isso nos desafia a sermos mais cuidadosos com o que dizemos, buscando sempre glorificar a Deus com nossas palavras. Por fim, evitar palavras impensadas é uma maneira de demonstrar amor. Nossas palavras podem trazer vida, encorajamento e esperança às pessoas ao nosso redor. Quando escolhemos falar com sabedoria e cuidado, estamos refletindo o amor de Cristo em nossas vidas e edificando aqueles que nos ouvem. Número 10. Busque a sabedoria com dedicação, pois ela é um dos maiores tesouros que alguém pode possuir. A Bíblia nos exorta em Provérbios 4:7 a adquirir sabedoria acima de tudo e a investir em entendimento. Esse esforço não é uma busca superficial, mas um compromisso profundo de crescimento espiritual e intelectual. A sabedoria não surge por acaso. Ela exige dedicação. Assim como um agricultor trabalha arduamente para preparar o solo e cultivar seus frutos, buscar sabedoria requer esforço contínuo. É necessário tempo para estudar, meditar na palavra de Deus e aplicar os ensinamentos em nossa vida diária. Dedicar-se à sabedoria é também um ato de humildade. É reconhecer que precisamos aprender mais e que não sabemos tudo. Esse reconhecimento nos abre para receber o ensino do Senhor, que promete dar sabedoria generosamente àqueles que pedem, como nos diz Tiago 1:5. A busca pela sabedoria começa com um coração disposto a ouvir. Provérbios 18:15 ensina que o coração do prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Dedicar-se a essa busca envolve ouvir atentamente a Deus e aos conselhos das pessoas sábias que Ele coloca em nossa vida. A palavra de Deus é a fonte suprema de sabedoria. Salmos 19:7 afirma que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Meditar na Bíblia diariamente nos ajuda a alinhar nossa mente com a vontade de Deus e a obter discernimento para tomar decisões corretas. Buscar sabedoria com dedicação também significa estar disposto a fazer sacrifícios. Assim como Salomão pediu sabedoria em vez de riquezas ou honra, devemos priorizar a sabedoria sobre os prazeres temporais e as distrações deste mundo. Essa escolha demonstra nosso compromisso com aquilo que tem valor eterno. A verdadeira sabedoria nos aproxima de Deus. Ela nos ensina a temê-lo e a reverenciá-lo, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como afirma Provérbios 9:10. Esse temor não é medo, mas um profundo respeito e amor pelo Criador. Dedicar-se à sabedoria exige perseverança. Às vezes, o aprendizado pode ser desafiador ou até doloroso, mas é nesse processo que crescemos. Hebreus 12:11 nos lembra que a disciplina, embora não pareça agradável no momento, produz frutos de justiça e paz para aqueles que a recebem. A busca pela sabedoria deve ser contínua. Não importa o quanto já aprendemos, sempre há mais para descobrir sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. A verdadeira dedicação à sabedoria nos mantém curiosos e famintos por conhecimento. Pessoas sábias não apenas buscam conhecimento, mas também aplicam o que aprendem. Tiago 1:22 nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A sabedoria prática é demonstrada em nossas ações, decisões e relacionamentos.
Dedicar-se à sabedoria também envolve buscar conselhos. Provérbios 15:22 ensina que os planos falham por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aprender com a experiência e o entendimento dos outros é uma maneira de crescer em sabedoria. A sabedoria traz benefícios que vão além de nós mesmos. Quando buscamos a sabedoria com dedicação, podemos compartilhar o que aprendemos com os outros, edificar nossas comunidades e glorificar a Deus com nossas vidas. A dedicação à sabedoria nos ajuda a evitar erros. Provérbios 2:10-11 afirma que a sabedoria entra no coração e o conhecimento será agradável à alma, protegendo-nos do mal. A sabedoria nos dá discernimento para identificar armadilhas e escolher o caminho correto. Buscar a sabedoria é um ato de fé. É confiar que Deus nos guiará e nos ensinará em cada etapa da vida. Provérbios 3:5-6 nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. Por fim, dedicar-se à sabedoria é buscar a própria essência de Deus. Cristo é descrito como a sabedoria de Deus em 1 Coríntios 1:24. Ao buscar sabedoria com dedicação, estamos nos aproximando de Cristo, que é o exemplo perfeito de sabedoria em palavras, ações e caráter. Concluímos este vídeo refletindo sobre a importância da sabedoria em nossas vidas. A sabedoria é muito mais do que conhecimento ou inteligência. É a habilidade de aplicar as verdades eternas de Deus em nossas escolhas, ações e relacionamentos. Ela nos guia nos momentos de dúvida, nos fortalece em tempos de desafio e nos aproxima do propósito que Deus tem para cada um de nós. Como vimos, buscar a sabedoria com dedicação, humildade e fé é um ato de obediência e reverência ao Senhor, que nos recompensa com paz, entendimento e direção. Se há algo que devemos levar daqui hoje, é que a sabedoria está ao alcance de todos que a procuram de coração sincero. A Bíblia nos ensina que Deus está sempre disposto a concedê-la àqueles que pedem, pois Ele deseja nos ver crescer, prosperar espiritualmente e viver de acordo com sua vontade. Por isso, não pare de buscar, não se canse de aprender e, acima de tudo, aplique a sabedoria em sua vida, para que ela seja um reflexo da bondade e do amor de Deus. Se este vídeo foi útil para você, se ele te fez refletir ou te trouxe algum aprendizado, eu peço que você deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e compartilhar essa mensagem de sabedoria bíblica. E claro, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este, que tem como objetivo fortalecer a sua fé e trazer inspiração para a sua jornada espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém que esteja enfrentando momentos de dúvida ou busca por direção. Vamos espalhar a palavra de Deus e ajudar outros a encontrarem o caminho da sabedoria. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e te encha de sabedoria, graça e paz em cada área da sua vida. Até o próximo vídeo.